Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Sou o professor Francisco Medeiros. Recebi algumas questões sobre óptica e por essa razão escolhi duas e vou resolver daqui a pouco para você. Evidentemente, como óptica é um assunto muito extenso, eu vou discutir alguns tópicos hoje e futuramente gravo mais aulas para poder estender e respeitar todo o programa de óptica. A princípio, algumas das coisas que eu queria te dizer: óptica está intimamente ligada à ideia de luz. E luz como energia radiante, e essa energia, portanto, em algumas ocasiões é compreendida como onda, e em outras ocasiões é compreendida como partícula. Dentre as várias caracterizações, várias compreensões sobre o estudo da luz, alguns princípios são fundamentais para ser analisado. Por exemplo, princípio da independência. O princípio da independência, a ideia é compreender o seguinte: quando você vai imaginar, por exemplo, dois corpos se colidindo, o cara está jogando sinuca e as duas bolas se bateram. Claro que uma bola prejudica a trajetória da outra, isso é natural. Com relação à luz, será que isso também acontece? Não! Claramente que não. Na realidade, a ideia do termo independência é porque quando uma luz ela se encontra com uma luz, por exemplo, de uma outra cor, uma não desvia a trajetória da outra. Mas é lógico que ao longo dos séculos a gente começa a estudar muitas coisas, porque, por exemplo, se aqui eu tenho um feixe roxo se encontrando com um feixe vermelho, esse desenho meio hilário aqui, que poderia ser um elefante, por exemplo, ele aparece roxo. Na verdade ele poderia até ser branco, porque ele está sujeito a uma cor roxa, e eu visualizo ele como se ele fosse roxo. Só que nessa região de contato entre o vermelho e o roxo, surge uma cor de correlação entre as cores, né? Então quando eu começo a pensar que a luz branca ela é mãe das outras cores, eu começo a considerar, portanto, algumas consequências disso. A ideia da independência é simplesmente dizer que quando um feixe de luz se encontra com outro feixe, nenhuma consequência vai se dar por causa disso. Elas vão continuar com a sua trajetória normalmente, como se nada tivesse acontecido. Segundo princípio é o princípio da reversibilidade. É muito comum você estar, por exemplo, no elevador e o cara está de costas para você e a pessoa não te olha. Às vezes você vai pedir uma informação e a pessoa não olha para você. Aí quando você olha para o espelho, a pessoa está te olhando através do espelho. Essa pessoa precisa saber que quando ela olha para um espelho e visualiza uma outra pessoa, a outra pessoa também a vê pelo mesmo espelho. É o princípio da reversibilidade. Se aqui você tem um muro e aqui você tem um carinha A olhando para um espelho, um carinha B, se A é capaz de ver B pelo espelho, B também será capaz de ver A através do mesmo espelho. É o princípio da reversibilidade. A ideia do princípio da propagação retilínea é algo um pouco mais extenso e um pouco mais polêmico. A ideia considerada propagação retilínea, nossa, que coisa óbvia! A luz ela sempre descreve uma trajetória reta. Isso não é tão óbvio assim não. Existe uma grande quantidade de exceções que eu poderia levantar aqui, mas eu acho que levar exceções pode dificultar a mentalidade de quem vai fazer um concurso público. O cara, ele assiste vídeos no YouTube, mas ele quer aprender, ele não quer muita enrolação e nem quer muita polêmica, né? A ideia da propagação retilínea é você considerar que em meios homogêneos, a luz ela descreve uma trajetória retilínea. Então, por exemplo, se eu peguei uma lanterna, peguei uma lanterna projetando uma luz aqui, no ar, que é um meio considerado homogêneo, ela descreve uma trajetória retilínea. Agora, é claro, se eu pegar essa lanterna e projetar na água, a luz vai fazer uma curva, porque ela saiu do ar para se propagar na água e ela faz uma curva. Se você, por exemplo, pegar um copo com a colher, você vai ver a colher normalmente, é claro. Mas se você colocar água, você vai ver um desvio descrito pela colher, porque parte da colher está no ar e outra parte está na água. Então a ideia é o seguinte: em meios homogêneos, se você não mudar o meio, a trajetória da luz é retilínea. E aí quando eu penso no estudo do universo, o comportamento da luz é o seguinte: a gente durante muito tempo se considera que a luz é a velocidade mais rápida que um corpo pode atingir. E aí se a gente considerar e respeitar essa caracterização, surge um termo muito comum e importante para diversos concursos públicos, que é o termo chamado ano-luz. Ano-luz é a ideia de distância. Por exemplo, se eu pudesse pegar um feixe de luz e se propagar da Terra, imagina um planeta tão distante da Terra, de maneira que essa luz, por exemplo, sendo orientada lá para aquele planeta, demorasse um ano para chegar até lá. Aí eu diria que a distância entre a Terra e aquele planeta é de 1 ano-luz. Afinal de contas, distância é velocidade vezes tempo. A velocidade da luz no vácuo é considerado 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, aproximadamente.
ΔT será o intervalo de tempo de 1 ano. Se você multiplicar 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, vezes o tempo de 1 ano, que na verdade o ano tem 365 dias, e o único dia tem 24 horas, e uma hora tem 3.600 segundos, um ano tem aproximadamente 365 dias, e aí a gente vai dizer que a distância do ano-luz é a velocidade da luz 3 vezes 10 elevado a 8, vezes o tempo de 32 milhões de segundos, a gente encontra que a distância vale 9,5 vezes 10 elevado a 15 metros. Um planeta que esteja uma distância de 9,5 vezes 10 a 15 metros, a gente diz que a distância é de 1 ano-luz, que é a velocidade da luz sendo percorrida após 1 ano. Se você for imaginar o Sol, por exemplo, o Sol ele leva 8 minutos para que a luz solar possa chegar até a Terra. Então, por essa óbvia razão, tudo que a gente vê do céu, na verdade, é uma imagem do passado. Eu vejo a imagem do Sol há 8 minutos atrás. Já caiu até em concurso público o seguinte: se o Sol se apagasse, o que você veria do céu? Você veria a Lua, por exemplo? Não, porque eu entendo que o Sol é um corpo luminoso. Ele emite luz, por exemplo, para a Lua. A Lua não é capaz de emitir luz. É um corpo iluminado pelo Sol. Então, se o Sol apagasse, eu só poderia ver do céu algumas estrelas com a sua propagação de luz. Lembrando que toda estrela que eu vejo, assim como o Sol, acaba sendo refletida aos meus olhos a imagem do passado. Então, eu pensei em luz com seus comportamentos infinitos da óptica. Bom, como é que eu estou usando agora um vídeo, uma câmera, e eu penso o seguinte: primeiro, antes da câmera, surgem as máquinas fotográficas. De onde vêm as máquinas fotográficas, cara? Elas surgem da chamada câmara escura. Aqui eu pego um objeto, uma vela, por exemplo, uma vela de cor verde, um feixe de luz vermelho. Aqui eu tenho um orifício numa caixa, e pelo princípio da propagação retilínea, esse feixe vermelho continua reto aqui e acaba formando lá no anteparo, no fundo da caixa, uma vela de cabeça para baixo. As máquinas fotográficas surgem através do estudo da câmara escura. Se eu tenho aqui uma vela, um objeto de altura O, que eu coloquei letra O, assumindo uma distância D, D seria a distância entre essa vela até o orifício da caixa, vale D, isso é diretamente proporcional a I dividido por D'. I seria a altura da imagem da vela formada, que é sempre de cabeça para baixo, e D' é a distância entre a imagem formada e o próprio orifício dessa caixa. Na verdade, é o próprio comprimento da câmara escura. Eu vou pegar a caixa, vou fazer uma perfuração, coloco no fundo um papel chamado de translúcido. Como assim translúcido? Vamos pensar o seguinte: quando os carros saem das fábricas, geralmente os seus vidros são completamente transparentes, são meios ópticos transparentes. A luz se propaga facilmente, completamente pelaquela placa de vidro. E aí o meio é transparente. Quando geralmente os caras colocam isso filme suave no carro, a gente passa a chamar de meio translúcido, porque a gente consegue ver um pouco do interior do carro, mas não com tanta facilidade do que antes, quando era transparente. Se o cara colocar o vidro do carro completamente escurecido, a gente passa a chamar de superfície opaca. O meio pode ser transparente, translúcido, opaco. No caso da câmara escura, os estudantes costumam colocá-lo num papel, um papel translúcido, um papel vegetal, por exemplo. Quando ele coloca a vela acesa aqui, a imagem da vela aparece de cabeça para baixo. Essa informação também cai bastante, assim como a ano-luz. Quando eu digo que ano-luz não tem nada a ver com o tempo. Erroneamente a pessoa fala: estou te esperando há tanto tempo que são muitos anos-luz. Está incorreto, cara. Na verdade, ano-luz é distância, velocidade da luz vezes o tempo do ano. Ano-luz é a distância e vale aproximadamente 9,5 vezes 10 elevado a 15 metros. Bom, eu queria estender algumas informações, mas deixa eu logo resolver essas duas questões que os estudantes mandaram para mim. Vamos lá, ó, se liga. A questão 1 caiu no Enem, ela diz o seguinte: seu olhar. Na eternidade, eu quisera ter tantos anos-luz quantos fosse precisar para cruzar o túnel do tempo do seu olhar. É o trecho de uma música. Gilberto Gil usa na letra da música a palavra composta ano-luz. O sentido prático, em geral, não é obrigatoriamente o mesmo que na ciência. Na física, um ano-luz é uma medida que relaciona a velocidade da luz e o tempo de um ano, e que, portanto, se refere à letra A, o tempo, letra B, a aceleração, letra C, distância, letra D, velocidade ou letra E, luminosidade.
Então é claro, a resposta correta do Enem falou em ano-luz, a resposta correta seria distância. Evidentemente que ele colocou, o Enem, uma questão que retirou-se de um texto, de uma música, em que fez alusão a ano-luz com a ideia de tempo e que levou um percentual de erro um pouco grande dos candidatos. A questão 2, na verdade, vestibular da UERJ, ela diz o seguinte, ó. Uma partida de futebol jogada com uma bola de 30 centímetros de diâmetro é observada por um torcedor. A distância da íris à retina desse torcedor é aproximadamente igual a 2 centímetros. O tamanho da imagem da bola em micros que se forma na retina do torcedor, quando a bola está a 150 metros de distância, vale aproximadamente letra A, 1, letra B, 40, letra C, 300, letra D, 800 ou letra E, 90. E aí eu vou te mostrar por que a resposta vai dar 40 micrômetros, que na verdade micro é 10 elevado a menos 6. Em primeiro lugar, lembra da câmara escura? O objeto criando uma imagem, a gente acaba lembrando da câmara escura e fazendo como uma relação matemática de proporção, da mesma forma, porque aqui eu teria uma bola de futebol, esse objeto bola tem comprimento, um diâmetro que vale 30 centímetros, a distância da bola até o início, não da câmara escura, mas do olho do observador, essa distância é igual a 150 metros, e ele diz que esse comprimento horizontal aqui vale 2 centímetros, que corresponderia, portanto, ao comprimento da câmara, e a imagem é formada aqui no fundo. A imagem seria igual a quantos micrômetros? Lógico que esse desenho aqui, que seria ridicularizado por muita gente, aqui eu teria o olho do rapaz, do torcedor, a cabeça do torcedor e o belo corpo, um corpo completamente complexo e magnífico. Vamos pensar, em primeiro lugar, essas informações colocam centímetros e metros, o que não é uma coisa muito legal. Ou é melhor a gente trabalhar todo mundo com metros ou todo mundo com centímetros. Como ele quer a resposta em micrômetro, na verdade eu vou converter quem é em centímetro para metros. E aí que tá. Na realidade, 1 metro vale 100 centímetros. Então, quando eu tenho 30 centímetros, eu tenho que dividir por 100. E o 30 centímetros, quando eu divido por 100, 100 na verdade é 10 elevado a 2. E aí, esse 10 elevado a 2, que é denominador, ele sobe positivo. Então, na verdade, 30 centímetros, quando eu divido por 100, é a mesma coisa que pegar e multiplicar por 10 elevado a menos 2. Portanto, a distância aqui vale 150 metros, eu vou deixar em metros. Essa bola tem diâmetro de 30 centímetros. Se eu dividir por 100, ou eu coloco 30 dividido por 100, que seria 0,3, ou 30 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Outra informação, o comprimento horizontal ele disse que era de 2 centímetros. 2 centímetros, se você divide por 100, você vai encontrar 0,02 metros. E na verdade 0,02 é a mesma coisa que 2 vezes 10 elevado a menos 2 metros. A imagem formada da bola seria quantos micrômetros? É quanto vezes 10 elevado a menos 6? Se você lembra lá da fórmula da câmara escura, você vai dizer que o objeto está para a distância dele, assim como a imagem está para a distância dela. Quando você substitui nas informações que você tem, O seria o comprimento do objeto. Qual é o comprimento da bola? O diâmetro vale 30 centímetros, o que, portanto, em metros, seria 30 vezes 10 elevado a menos 2. Qual seria a distância que o objeto assume até os olhos do torcedor? Ele disse que é de 150 metros. Eu já vou deixar em metros, pois já estava aqui. 150 metros. Quem é I? E a imagem que será formada, qual será o tamanho da imagem em micrometros? A imagem ainda não sei. Quem seria D'? D' seria a distância formada entre a imagem e o início. Ele disse que era 2 centímetros. 2 dividido por 100 é 0,02, que é 2 vezes 10 a menos 2 metros. Vou deixar escrito aqui, 2 vezes 10 elevado a menos 2 metros, tudo bem? 2 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Se eu estou falando de duas frações, evidentemente eu vou multiplicar cruzado. E no meu cálculo aqui, ó, esse 150 vai multiplicar por I. Aí eu tenho 150 vezes I. E também vou multiplicar 30 vezes 10 a menos 2 por esse outro cara aqui, ó. 30 vezes 10 elevado a menos 2
vezes 2 vezes 10 elevado a menos 2. Então o que eu fiz até agora foi multiplicar cruzado. A partir de então eu tenho o seguinte, na verdade 150 é a mesma coisa que 1,5 vezes 10 elevado a 2. Então eu poderia ter aqui 1,5 vezes 10 elevado a 2 casas vezes i. E aqui eu tenho, ó, 30 vezes 2, que é igual a 60, vezes 10 elevado a... A matemática diz que quando eu multiplico dois valores de mesma base, eu somo os expoentes. Então, menos 2 somado a menos 2 é igual a menos 4. Se 1,5 está multiplicando, ele vai passar para o outro lado, dividindo, e a imagem acaba sendo 60 vezes 10 elevado a menos 4, dividido por 1,5 vezes 10 elevado a 2. Evidentemente que 60 dividido por 1,5, isso é igual a 40, vezes 10 elevado ao expoente de cima, menos o expoente de baixo. Então acaba tendo menos 4, menos o número 2, que acaba sendo menos 6 metros. Ora, como ele queria em micrômetro, portanto eu vou colocar aqui, o tamanho da imagem acaba sendo 40 micrômetro. Numa aula futura, inclusive, eu vou dizer para você que mili de milésimo é 10 elevado a menos 3, micro é 10 elevado a menos 6, nano é 10 elevado a menos 9, pico é igual a 10 elevado a menos 12. Então tá aí, assim como a câmera escura originou as máquinas fotográficas, é muito comum a gente aplicar em outras situações, não como uma caixa, mas como o olho humano, beleza? Se esse exercício te ajudou, por favor, curta e compartilhe, se inscreva no canal, que vem mais vídeos por aí, valeu? Muito obrigado, um abraço e não esquecer, o sucesso pertence ao mais perseverante. Valeu, obrigado e tchau, tchau.